A parte mais complexa do projeto a gente já concluiu, que é definir o esquemático e fazer o layout da placa. Mas a gente ainda pode melhorar um pouco esse projeto fazendo alguns ajustes, que é o que a gente vai fazer nessa aula. E a primeira coisa que eu vou te mostrar é uma ferramenta do KiCad para visualização 3D. Então eu vou aqui no menu visualizar e depois em visualização 3D. Aqui eu consigo ver o formato que a minha placa vai ficar depois de pronta. Eu tenho o 3D de todos os componentes. Claro que alguns não estão exatamente como eles vão ser na vida real. Provavelmente tu não vai usar um transistor exatamente desse tamanho. Eles são um pouco menos compridos que isso. Mas aqui tu tens uma ideia de como a tua placa vai ficar. E o que eu gosto de fazer é deixar aqui na visualização 3D e no meu projeto a placa o mais igual ao que eu quero que ela seja na vida real. Então, aqui nesse projeto, tu pode ver que eu tenho um modelo 3D de todos os componentes, mas às vezes pode não ter um modelo 3D atribuído àquele componente. E isso acontece porque pode simplesmente não ter um modelo atribuído por padrão na biblioteca do componente, ou então tu baixou alguma biblioteca adicional que não tinha o modelo 3D, ou ele está em uma pasta diferente e acabou se perdendo. Enfim, são inúmeros motivos que podem levar a tu não ter um modelo 3D atribuído ao teu componente. Para atribuir o modelo 3D a um componente, eu posso vir aqui, vou pegar o meu relé como exemplo, e dar 2 cliques nele. Aí ele abre essa janela com várias propriedades que eu posso alterar, mas o que me interessa é aqui em modelos 3D. E aqui ele está me atribuindo o modelo 3D desse componente. Eu posso girar ele. Então aqui nesse menu da esquerda eu posso alterar, por exemplo, a escala do componente. Eu estou aumentando a largura do relé. Posso também diminuir ela. Pode ser feito tanto no eixo X, Y e Z. Posso rotacionar o componente. Então às vezes quando tu atribui um componente novo, ele não vai estar alinhado com os furos ou pads do footprint. Então o modelo 3D vai estar desalinhado. Por exemplo, ele pode estar assim na hora que tu importa. Então aí tu tem que vir aqui e fazer esse alinhamento manualmente. Posso também alterar a posição dele aqui. E clicando aqui nessa linha, aqui nessa pasta, eu posso atribuir um modelo 3D diferente ao meu componente. Então, como aqui todos os componentes já estão com o modelo 3D atribuídos, isso não vai ser um problema. Agora eu vou abrir a minha visualização 3D de novo, porque tem um outro detalhe. Se tu olhar, aqui o meu borne tá virado, olha só. A parte que encaixa os fios tá para dentro da placa e eu quero que ela fique para fora para eu conseguir de fato conectar os fios no borne e utilizar ele, tá? Nessa posição que ele tá, ele é praticamente inútil. Claro que isso aqui não é tão relevante porque na hora de soldar eu posso só inverter ele. Mas como eu disse, eu quero que o modelo 3D fique o mais próximo possível do que a minha placa vai ser na vida real. Então eu preciso girar esse borne. Só que se eu simplesmente fizer a rotação dele aqui na minha placa, eu vou ter um pequeno problema. Que eu vou ter as linhas aqui agora se cruzando. Então eu teria que fazer algo assim para seguir a ligação da minha placa. E lembra, eu falei que a posição do componente tem que favorecer as ligações. Então o que eu vou fazer aqui é inverter essas extremidades. Porque afinal isso aqui não interfere tanto no meu esquemático. Tá, eu posso fazer a inversão do meu borne sem problemas. Então eu vou vir aqui no editor de esquemático e vou fazer a inversão. Eu vou trocar o NA pelo NF. Dessa forma eu vou fazer com que a ligação volte a ser como era antes. Então eu vou ter esse terminal conectado nesse. Você pode ver que eu alterei aqui no meu esquemático, mas aqui na placa nada aconteceu. Por quê? Porque eu preciso atualizar a PCI a partir do esquemático. Então eu vou de novo clicar naquela opção que a gente fez lá no começo e vou clicar em atualizar PCI. Agora tu pode ver que as ligações estão corretas. Então eu vou vir e redesenhar as minhas trilhas. E agora quando eu abrir a visualização 3D, vou girar aqui, tu vai ver que o borne está na posição ideal. Então esse modelo 3D completo, ele é útil quando a gente quer colocar nossa placa em um case, usar essa imagem como ilustração em manuais técnicos, ou então auxiliar na montagem da placa. Assim o usuário consegue ter uma visão completa de onde vai cada componente, qual é o formato e a posição deles. Agora o próximo ponto que eu quero abordar é a máscara com o nome dos componentes. Isso, essas indicações aqui, ó, Q1, D1, A1 e várias outras que eu não tô nem conseguindo ler, porque eu tenho algum componente em cima delas.
Então eu vou vir aqui no meu editor e reposicionar todos esses textos. Então para isso eu vou vir aqui na minha seleção de camadas e eu vou selecionar essa aqui, ó, F Silkscreen. Essa aqui é a camada da minha silkscreen, que é a máscara da placa, que está na face superior, que é essa em amarelo. O que eu quero fazer aqui é colocar o nome do componente próximo a ele e em uma posição que eu consiga facilmente visualizar ele. Então, por exemplo, esse R1 é desse resistor aqui. Eu poderia posicionar ele aqui, tá? Porque dessa forma eu teria ele no centro da posição do meu resistor, tá? Ele fica até bem bonitinho quando a gente olha aqui. Só que quando eu for para a visualização 3D, eu vou ter um problema. Que olha só, eu coloquei exatamente embaixo do meu resistor. Então pensa que se alguém precisar dar uma manutenção nessa placa ou saber quem é o R1 da placa, ela só vai saber antes de soldar o resistor. Depois que o resistor for soldado, não vai ter como saber porque o resistor está em cima da indicação dele. Então eu tenho que colocar aqui, ó, ao lado do componente. E o mesmo vale para todos os outros. Esse D2 eu vou jogar para cá, o R3 também e o R2 também. Aqui eu tenho também esse D1 que é do LED, eu vou jogar para esse lado. E eu tenho um K1 aqui perdido que é do meu relé. Eu vou jogar ele para cá. E deu. Se tu quiser manter um padrão, dá para girar esse Q1 para ficarem todos com o mesmo alinhamento. Vou girar também esse J1 e aqui eu tenho o J2 que eu vou colocar aqui do lado. E por fim eu tenho esse K, que tá meio perdido aqui, que me indica o catodo do diodo, tá? Só que ele tá na biblioteca dele, é mais chato aqui de pegar. Eu não consigo selecionar ele tão fácil quanto os outros. Então para isso eu preciso editar o componente em si. Então eu vou fazer o que? Eu vou dar aqui 2 cliques nele, que aí eu abro as propriedades do footprint. Vou aqui na aba geral e vou em editar footprint. Que aí dessa forma eu vou editar aqui a configuração do footprint desse diodo. O que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho pro lado aqui esse K. Vou salvar e aí ele alterou aqui. E agora aqui na visualização 3D eu já consigo ver a identificação de cada um dos componentes da minha placa. O próximo passo é delimitar o tamanho da placa. Para isso eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é para desenhar retângulos. E eu vou selecionar a camada Edge Cut, que ela é uma camada para definir cortes na minha placa. Então eu vou clicar aqui e vou colocar um retângulo em volta da placa. Se a gente abrir a visualização 3D, tu vai ver que praticamente não mudou nada, tá? Porque antes ele já estava fazendo uma delimitação aqui na minha placa. Mas olha só, se eu aumento essa área, quando eu vou na visualização 3D, a gente tem uma área maior. Porque agora ele está fazendo a delimitação com base no retângulo que eu acabei de desenhar, tá? Aquela delimitação que tinha antes, ele fazia meio que automaticamente com base nos componentes. Mas agora digamos que eu queira parafusar essa placa em algum lugar, tá? Eu quero fixar ela numa base. Para isso, eu vou adicionar 4 furos nas extremidades da placa. Então eu vou selecionar a ferramenta de desenhar círculos e vou clicar aqui em qualquer lugar da minha área de trabalho. Que eu vou primeiro definir o tamanho do círculo. Eu posso aqui manualmente definir o tamanho dele com base no raio. Aqui eu tenho um círculo com raio de 1,5 mm, ou seja, 3 mm de diâmetro. E eu posso vir e posicionar ele aqui na minha placa. O que eu gosto de fazer nesses casos é, vou trocar, vou pegar uma dessas camadas aqui do final, pegar essa User 6, tá? Que é uma camada meio que livre pra gente usar, e vou fazer um outro círculo com um diâmetro maior aqui na volta dele, tá? Vou fazer um círculo de 5 mm de diâmetro. Por quê? O furo, de fato, vai ter esses 3 mm de diâmetro que eu defini aqui na camada de corte. Mas eu gosto de colocar esse outro círculo aqui de 5 mm para eu ter uma delimitação aqui, uma margem de segurança para a cabeça do parafuso. Porque olha só, se eu colocar esse furo aqui, ele vai ser feito lá na placa, na fabricação, sem problemas. Mas é bem provável que eu não consiga colocar nenhum parafuso aqui, porque eu não vou ter espaço para a cabeça dele. Então eu tenho que levar isso em conta na hora de colocar os furos na minha placa. E aqui tem uma outra ferramenta legal que a gente pode utilizar. Eu vou selecionar os dois componentes que eu coloquei, né? O furo e a marcação aqui de segurança, minha margem de segurança. E eu vou vir aqui em cima, eu vou agrupar os itens, clicando aqui em cima nessa ferramenta. Fazendo isso, eu posso clicar em um deles e eu vou mover os dois juntos. Então eu vou vir e
posicionar esse furo aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele e vou posicionar ele aqui desse outro lado. E vou fazer a mesma coisa aqui nas extremidades de baixo da minha placa. Tem que tomar cuidado para o furo não cortar nenhuma trilha do teu projeto. Agora eu preciso puxar a delimitação da largura da minha placa, porque eu preciso que o furo esteja totalmente dentro da placa. Essa alteração na largura é normal da gente fazer, tá? Tu pode também deixar essa delimitação da largura da placa por último, também é uma opção. Aqui, para os furos ficarem alinhados, eu vou jogar eles um pouco para dentro. Vou jogar esse aqui um pouquinho mais para fora. Feito. E deu. Agora eu tenho a minha placa com 4 furos para fazer a fixação dela. Como eu pretendo que essa placa seja montada manualmente, é interessante que eu altere o diâmetro das ilhas dos meus componentes. E eu gosto de fazer isso porque normalmente a gente utiliza uma broca de 1 milímetro para fazer os furos deles. Esses furos padrão que vem no KiCad são menores que 1 milímetro. E a ilha em volta, ou seja, essa camada de cobre que tem na volta do furo, é proporcional a esse furo pequeno. Então, se eu uso essas ilhas como elas estão e depois furo com uma broca de 1 milímetro, eu vou comer um pedaço desse cobre. Aí vai ficar pouco espaço para soldar os componentes, o que torna esse processo de solda um pouco mais difícil. Então eu vou alterar o tamanho de quase todas as ilhas dos componentes dessa placa. Para isso eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques na ilha e aqui a gente tem o diâmetro externo da ilha e aqui o diâmetro do furo. Então eu vou colocar um furo de 1 milímetro e vou usar como diâmetro externo 2 milímetros. Aqui, se por acaso tu tem um pouco mais de dificuldade para soldar ou tu tá fazendo uma placa que vai ser montada por pessoas que talvez não tenham tanta facilidade para soldar, tu pode colocar até um diâmetro maior, como por exemplo 2,5. Claro que tu talvez vai ter que reposicionar alguns componentes, vai ter que fazer algumas alterações. Mas aqui eu vou manter esse diâmetro de 2 milímetros. Vou clicar em OK. Pode ver que ele aumentou aqui já. A gente tem o tamanho anterior. Eu posso vir e alterar manualmente esse cara também. Só que aqui a gente tem uma ferramentinha aqui que a gente pode utilizar que faz essa atualização automaticamente. Para isso eu vou clicar com o botão direito na ilha que eu acabei de editar. E vou aqui embaixo, ó, propriedades da ilha de pressão para outras ilhas. Vou clicar aqui, vou desmarcar todas essas caixas de seleção e eu posso alterar as ilhas no footprint atual. Se eu fizer isso, eu altero somente as ilhas desse footprint. Então tu pode ver que os outros resistores ainda estão com as ilhas menores. Ou eu posso vir aqui e marcar para alterar as ilhas nos footprints idênticos. Então quando eu clicar aqui, tu vai ver que eu vou alterar as ilhas dos outros 2 resistores também. Assim, eu atualizo todos os resistores da minha placa para o tamanho de ilha que eu acabei de definir. Então, se a placa tivesse 200 resistores, eu conseguiria facilmente alterar a ilha de todos eles usando essa ferramenta. Aqui para o LED, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trocar aqui para 2 milímetros e 1 milímetro. Vou usar aqui o mesmo esquema. Essa ilha tem um formato diferente, ela é quadrada. Então, se eu tiver com tudo aqui selecionado, ele não vai fazer nada. Por quê? Uma daquelas caixas de seleção, ela me diz aqui, ó, não modificar as ilhas com formato diferente. Então, como essa aqui é quadrada, ela não vai ser modificada. Então, eu vou desmarcar ela e vou botar pro footprint atual. Pode ver que ela ficou exatamente igual à anterior. Ela ficou redonda e com os mesmos diâmetros que eu defini, tá? Eu poderia ter clicado aqui também e ter editado ela manualmente se eu quisesse que ela continuasse quadrada, tá? Esse formato da ilha não interfere tanto no nosso projeto, tá? Ele aqui é mais uma indicação para tu saber qual o terminal negativo desse LED, mas não é tão importante assim. Aqui no transistor eu vou fazer a mesma coisa, barra pino também. Aqui tu pode ver que formato, ele tá usando um formato diferente, um formato oval, então aqui a gente pode definir o formato. Eu posso passar para o circular, posso botar o formato oval e se eu quiser eu posso fazer ele um pouquinho maior assim. Opa, eu errei o lado. Vou manter o formato oval e vou aumentar ela nesse sentido, só para ficar um pouco diferente. Vou fazer o processo exatamente como eu fiz nos outros. Eu poderia fazer também o furo em formato oval, então ele poderia ser desse jeito, tá? Isso aqui é interessante para quando tu tem alguns componentes específicos que tem um terminal nesse formato, tá? Então, às vezes é interessante tu ter um furo nesse formato na placa. Aqui no relé, eu acho que eu já tenho no tamanho que eu estou utilizando, então eu não preciso alterar. Pro diodo, eu acho que ele já vem também num tamanho maior, ele já está num tamanho grande, então eu não vou alterar, porque aqui o diâmetro de fora é 2,2 milímetros e o diâmetro do furo é 1 milímetro.
eu vou aqui alterar para 1 milímetro, só para não ter perigo de ficar sobrando uma parte ali sem cobre quando eu fizer o furo. Aqui no Borne eu posso também aumentar, tá? É até interessante tu aumentar, porque às vezes pode ficar com pouca solda aqui na hora de colocar o Borne, então isso pode fazer com que tua ilha aqui acabe quebrando, ou a conexão do Borne dê problema, então é interessante tu usar uma ilha um pouco maior para o Borne. Vou copiar aqui para as outras ilhas dele, e deu, agora eu já fiz a adaptação das ilhas da minha placa. Agora o próximo passo é adicionar o plano terra, que também é conhecido como malha de GND. Então a malha de GND nada mais é que toda uma extensão de cobre na minha placa que vai estar ligada à trilha de GND do meu circuito, tá? Para isso a gente usa essa ferramenta aqui, a zona de preenchimento. Eu vou selecionar ela, vou vir aqui em cima, vou pegar uma camada de cobre, vou pegar exatamente a camada de cobre que eu quero usar ela e vou colocar ela aqui. Eu vou clicar nessa extremidade da placa, no momento que eu clico ele me abre aqui as configurações da minha malha de GND. Aqui eu tenho que dizer em quais camadas de cobre que eu vou utilizar ela. Eu quero que ela esteja somente na camada inferior, ou seja, a camada azul, que é a B. Vou selecionar aqui a rede que eu quero que esse plano de GND, né, essa malha de GND seja conectada. Como vai ser uma malha de GND, eu vou selecionar a rede do GND. Aqui eu tenho diversas outras configurações que eu posso alterar. Eu vou mudar somente essa aqui de isolamento, tá? O isolamento é a distância da malha de GND das outras trilhas. Essa configuração de isolamento, ela facilita também na solda dos componentes, tá? Porque se tiver um isolamento muito pequeno, a tua malha de GND vai estar muito próxima dos terminais e das trilhas da tua placa. Então alguém que não tenha muita habilidade com solda pode acabar fazendo um curto na hora que for soldar um componente. Então eu vou colocar aqui um isolamento de 1 milímetro e vou clicar em OK. Agora eu vou delimitar onde que vai estar a minha camada de preenchimento. Isso aqui eu poderia colocar em toda a minha placa, tá? Só que aqui no meu relé, nessas trilhas do relé, eu vou ter talvez um sinal de alta potência. Aqui eu posso ter um sinal de 220 volts, né, da rede elétrica direto. Posso ter talvez um motor, algum dispositivo que gere um pouco de ruído na minha placa. Então é interessante que essa malha de GND tenha uma certa distância desses terminais do relé, porque aí a gente evita que eu tenha ruído vindo da carga que o meu relé está acionando para o meu circuito de acionamento do relé. Então dessa forma eu delimitei a área do plano de GND da minha placa. E com a malha de GND a gente melhora a imunidade a ruídos, reduz a impedância do caminho para o GND dos meus componentes, fornece uma área adicional de dissipação de calor na placa, entre outras diversas vantagens. Agora vamos utilizar uma ferramenta muito útil para encontrar possíveis erros no meu projeto, que é essa daqui, o verificador das regras do desenho. Eu vou simplesmente executar ele. Tu vai ver que aqui no momento que eu executo, ele já fez aqui o preenchimento da minha malha de GND e ele encontrou aqui algumas violações nas regras da minha placa. A princípio ele não encontrou nenhum erro grave, tá? Porque ele indica aqui nessas outros menus. Então, por exemplo, não tem nenhum item desconectado do meu projeto. Por exemplo, eu vou deletar essa trilha aqui. Se por acaso eu desenhei a placa e esqueci de fazer essa ligação, na hora que eu rodar a verificação de erros, tu vai ver que aqui vai aparecer um erro, dizendo que tem uma conexão ausente. Se eu clico aqui nele, ó, ele me mostra onde que tá a conexão que tá faltando no meu projeto. Então eu posso vir aqui e corrigir esse erro. Então é sempre importante rodar essa verificação, tá? Roda aqui, fez alterações na placa, roda de novo. Antes de finalizar, fazer a última alteração na tua placa, roda a verificação de novo para garantir que tu não criou nenhum erro aqui sem querer. Essas outras violações muitas vezes são serigrafia, algumas outras coisinhas menores que a gente pode ignorar. Por exemplo, aqui ele está dizendo para mim que o footprint do diodo não bate com o footprint da biblioteca, tá? Isso acontece porque, lembra que eu alterei a posição desse K? Então essa modificação que eu fiz me diz que o footprint não está batendo com o footprint que eu defini lá no esquemático. Não é um erro grave, mas é uma violação. Eu posso vir aqui e ignorar todas as violações que são de um footprint que não bate com a cópia na biblioteca. Porque eu sei que em todas as vezes que isso acontece foi porque eu fiz alguma modificação proposital aqui no meu projeto. Por exemplo, vamos ver essa daqui. Ó. Essa aqui está dizendo o quê? Que a ilha
que eu alterei não está batendo com a biblioteca original. Então isso vai acontecer para todos os outros. Ó. Aqui também são as ilhas que não estão batendo. Então eu vou ignorar todas as violações desse tipo. Vamos ver essas outras aqui. Ó. Ele está me dizendo que a serigrafia está cortada pela máscara de solda. Tá? Isso está acontecendo porque essa serigrafia aqui está sendo levemente cortada pela minha ilha. Tá? Isso acontece porque eu aumentei a ilha também. Então gerou essa violação. Nesse caso também é uma violação que não é relevante para mim. Tá? Não é um problema, então eu vou ignorar todas as violações. E aí a gente pode ver que eu não tenho nenhum outro erro significativo nessa placa. Claro, isso aqui é uma placa pequena, uma placa simples. Se fosse algo mais complexo, teria várias violaçõezinhas pequenas aqui que eu não teria percebido. Por exemplo, com certeza eu teria esquecido algum desses caras aqui e ele também me daria essa violação. Uma última coisa que eu posso fazer aqui nessa placa é indicar o que é cada terminal dela. Porque aqui, né, quando a gente está olhando para o layout, eu sei que esse barra pino aqui, esse pino do barra pino é GND e esse aqui é VCC. Mas quando tu pegar aqui a placa, tu não vai saber qual pino é qual. E o mesmo vale aqui para esse borne que eu tenho na saída. Então eu vou usar a ferramenta de texto para definir um nome para cada pino do meu barra pino e lá para o borne também. Então eu vou colocar aqui o pino de VCC e vou posicionar ele aqui próximo do terminal do barra pino. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui e aqui também. Aqui eu vou escrever que é o GND e aqui eu vou chamar de IN, que é a entrada de controle do meu relé. Para ficar todo mundo padrão, eu vou mudar esse VCC para maiúsculo também. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou subir aqui para cima e vou fazer a mesma coisa aqui no borne. Aqui o pino do meio é o comum do relé. Então vou botar aqui com. Aqui eu tenho contato normalmente aberto e aqui o contato normalmente fechado. Agora eu preciso expandir a minha placa, aumentar aqui o tamanho dela, para que essas indicações, né, esses nomes que eu acabei de colocar, fiquem dentro da placa. Então eu vou subir aqui os furos também, para eles ficarem nas extremidades, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu estou assumindo que a pessoa vai utilizar o silkscreen, aqui a máscara dos componentes, na placa. Tá na hora da fabricação lá usando o ferro de passar. Se por acaso ela não for fazer isso, eu posso também trocar. Isso aqui eu posso vir aqui, fiz uma cópia do VCC, dei 2 cliques, abri as propriedades, vou trocar a camada para a camada do cobre e vou espelhar isso aqui e vou colocar aqui. Porque dessa forma eu tô escrevendo a identificação do pino no cobre da placa. Então eu vou rodar aqui o meu verificador de erros para eu ter esse GND aqui expandido, né? Expandir minha malha de GND e vamos ver no 3D como é que fica. Olha só, dessa forma, aqui embaixo da minha placa eu vou ter também no cobre a indicação que esse pino é VCC. Aí tu pode fazer isso para todos os outros pinos da placa. Então assim, dessa forma, tu teria também uma indicação no cobre do que é esse pino. Mas aqui eu vou remover isso e vou deixar somente a indicação usando o silkscreen. E agora, para finalizar, eu vou rodar aqui a verificação de erros de novo e vou gerar o PDF do projeto. Assim, eu consigo fazer facilmente a impressão dele para fazer a transferência térmica e tudo mais. Eu vou vir aqui em imprima, vou selecionar as camadas que eu quero que saiam na impressão. Então vai ser o cobre, o edge cut. Eu posso vir aqui em pré-visualização e a gente tem uma visão de como que vai ficar a impressão da placa. Aí nesse caso aqui eu iria salvar um PDF com somente uma placa, né? Se tu quiser colocar mais, tu pode vir aqui, dar Ctrl C, Ctrl V no teu desenho. Dá um Ctrl C, um Ctrl V e posicionar mais dele aqui. Aí tu vem aqui, vai imprimir. Ó, vou clicar aqui em pré-visualização e aí tu pode ver que agora eu tenho 4 placas iguais aqui no meu arquivo. Aí eu vou em imprima e vou selecionar para imprimir em PDF. Tá, isso aqui pode ser um pouco diferente dependendo do teu computador, mas normalmente o Windows vem com essa opção aqui de imprimir em PDF. Aí eu vou clicar em imprima, vou definir um nome para ela, vou botar aqui impressão e vou clicar em salvar. Então agora eu tenho o PDF com o layout da minha placa pronto para ser impresso no papel gloss. Aí o que eu te recomendo é vir aqui no teu arquivo do projeto, dar um Ctrl Z e salva com somente essa cópia aqui. Tá? Faz essa coisa de dar Ctrl C, Ctrl V somente para gerar o PDF com mais de uma cópia. Então esse aqui é o processo que eu costumo utilizar para projetar uma placa que vai ser montada manualmente. E assim eu posso dizer que esse nosso primeiro projeto está finalizado.